Podemos sentar-nos então. Vamos ter o último ensinamento do nosso retiro, muito bom. Quem nos vai falar é o João Pedro, que já cá veio o ano passado e há 2 anos, se não me engano. Ele é de Lisboa, estudou Teologia na Universidade de São Damaso, em Madrid, uma universidade eclesiástica muito famosa, e agora está a terminar o mestrado em Teologia em Roma, na universidade onde eu também estudei, Pontifícia Universidade da Santa Cruz. Também conhece muito bem as aparições de Nossa Senhora das Dores no Escorial, aqui perto de Madrid. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, para que Deus o use com poder neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Podemos sentar-nos em silêncio. Boa tarde. Então eu vou dar uma pequena catequese sobre o tema deste retiro. Não é, Sr. Padre? O Reino de Deus. Exatamente. Sobre o tema, portanto, o lema deste retiro é Venha a nós o vosso reino. E eu vou dar uma pequena catequese a explicar o que é que a Santa Igreja entende por este pedido que nós fazemos todos os dias, por exemplo, quando rezamos o Pai Nosso. Então eu vou começar por mostrar alguns lugares na oração da Igreja onde nós fazemos este pedido a Deus Nosso Senhor e onde nós efetivamente confessamos que esta vinda do Reino de Deus é uma parte muito importante e fundamental da fé. Porque, efetivamente, nós, o povo de Deus, reza aquilo em que acredita e o povo de Deus acredita naquilo que reza. Então, o primeiro lugar onde nós falamos do Reino de Nosso Senhor é quando, por exemplo, rezamos o credo na missa. Na missa, quando entramos nas verdades que se referem a Nosso Senhor Jesus Cristo, dizemos que de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Depois na missa também dizemos, já disse, na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. É o segundo pedido que fazemos a Deus nesta oração que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, primeiro pedido. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. Também durante a missa há uma parte da Sagrada Eucaristia que é chamado o prefácio. O prefácio é a primeira parte da oração eucarística, que é a parte mais importante da missa, quando está a consagração do corpo e do sangue de Nosso Senhor. E esta oração do prefácio varia segundo os tempos do ano, não é? No Advento temos um determinado tipo de prefácios, nos tempos da Páscoa outros, e assim por diante. Então, por exemplo, no prefácio de Advento, o sacerdote dirige esta oração a Deus Pai. Diz: Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Isto é a oração que se faz no prefácio de Advento. Depois, no prefácio de Natal, também o sacerdote, a oração que dirige a Deus, também menciona esta vinda de Nosso Senhor. No prefácio do tempo pascual também. Portanto, é um tema muito presente nas orações que se fazem na missa. Depois, também dizemos no Santo, não é? Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Porque efetivamente a nossa esperança na vinda de Nosso Senhor está intimamente ligada à nossa esperança no reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Nosso Senhor vem, há de vir para reinar. E é desta maneira que se ligam vinda de Jesus e o reino de Jesus. Jesus há de vir para reinar. E também, por exemplo, no Santo Terço, nos mistérios de luz, que rezamos às quintas-feiras, também o terceiro mistério luminoso, o que é que contempla a Igreja? O que é que nós contemplamos? Contemplamos o anúncio do reino de Deus, um convite à conversão. Conversão para quê? Para entrar no reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta primeira parte, o que eu quis fazer foi mostrar-vos alguns lugares da oração da Igreja, da nossa oração, onde nós, efetivamente, manifestamos esta esperança e pedimos a Deus a vinda do seu reino. Mas para entendermos bem e, em geral, para entender qualquer verdade da nossa fé, que nos foi revelada por Nosso Senhor, é fundamental centrar-nos no que é que foi o projeto de Deus, o projeto criador de Deus. Nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, e Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra para revelar duas coisas. Em primeiro lugar, para revelar quem é Deus, portanto, Nosso Senhor veio revelar o mistério de Deus, e Nosso Senhor veio também revelar o mistério da sua vontade. Portanto, estas são as duas vertentes, as duas coisas, digamos, que Nosso Senhor veio revelar. O mistério de Deus, o que é que Nosso Senhor vem revelar? Pois que Deus é Pai. E que este Pai tem um Filho, que é Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo. E que dos dois brota o Espírito Santo. Portanto, Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas depois vem, como eu dizia, manifestar, revelar-nos o mistério da sua vontade. Vejam o que é que São Paulo diz. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios: ensinamos a sabedoria de Deus, mistério que permaneceu oculto e que Deus, antes dos séculos, predestinou para a nossa glória. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem chegou ao que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito tudo penetra, até as profundidades de Deus. Ora, que mistério é este que esteve oculto durante os séculos passados e que Nosso Senhor Jesus Cristo nos vai revelar? É o mesmo São Paulo que responde a esta pergunta. Diz assim São Paulo na carta aos Efésios: de facto, Deus Pai deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme o plano benévolo que tinha estabelecido para conduzir os tempos à sua plenitude, submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e o que há na terra. Ele, o Pai, elegeu-nos em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade. É dizer, Nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério que nos veio de revelar, é o mistério do homem, é o mistério da criação. O que é que Nosso Senhor, o que é que Deus quis quando criou o homem? Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como ensina aqui São Paulo, predestinou-nos para sermos adotados como filhos de Deus. Portanto, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Nosso Senhor, esperavam no paraíso perfeito que Deus criou para eles, iriam aprendendo
com o Verbo de Deus que se passeava no paraíso, os mistérios de Deus para, na plenitude do tempo, Adão e Eva serem revestidos do quê? Da incorruptibilidade e da vida imortal que só pertencem a Deus. E isto aconteceria quando o Filho de Deus se fizesse homem, para comunicar assim a sua divindade, a sua vida divina, a sua vida eterna a Adão e Eva. E todo o universo, o paraíso que Deus criou, este planeta, todo o universo que Deus criou para nós. Vejam que palavras tão bonitas diz São João Crisóstomo. Diz: qual é, pois, o ser que vai chegar à existência rodeado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura vivente, mais precioso aos olhos de Deus que toda a criação. É o homem, para quem existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação. Portanto, tudo foi criado para nós. Tudo foi criado para nós. E Adão e Eva, e quando falamos de Adão e Eva, estamos a falar de nós, porque falamos de Adão e Eva e de toda a descendência de Adão e Eva, que somos nós. Nosso Senhor viria para reinar neste universo que Deus criou para nós e viver com os homens por toda a eternidade, dando-nos a nós a vida imortal, a vida eterna, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Por isso é que nós dizemos no credo, creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida. O Espírito Santo é quem nos dá a vida eterna. E então o projeto de Deus era que Adão e Eva fossem colmados pelo Espírito Santo de maneira a atingirem a vida imortal e a visão de Deus nesta criação inteira que Deus criou para nós. Este era o plano de Deus. E é evidente que o Rei de toda esta criação, sabemos quem é, Nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos faça nós reis com Ele, porque nós somos criados à imagem e semelhança sua. Nós somos reis, seríamos reis com o Rei. Ora, sabemos que o desígnio de Deus não foi respeitado por Adão e Eva. Houve alguém que, conhecendo esta notícia, conhecendo o mistério que Deus tinha preparado, fazer o homem à imagem e semelhança sua, não gostou desta ideia. E esse foi Satanás. Portanto, o anjo mais belo que Deus criou, rebelou-se contra Deus e quis destruir a obra-prima da criação de Deus, que foi o homem. E já sabemos, Satanás tentou Adão e Eva, fez com que Adão e Eva, seduziu Adão e Eva para que Adão e Eva se desobedecessem ao mandato divino de Deus, e Adão e Eva caíram. Portanto, o que nós sabemos, o que a Igreja chama o pecado original. E este pecado original trouxe consequências muito grandes para Adão e Eva e para toda a descendência de Adão e Eva. Que consequências foram estas? Em primeiro lugar, Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. A vida de Deus que Adão e Eva gozavam foi perdida, porque foi perdida a amizade com Deus, foi perdido o amor com Deus por meio da desobediência ao mandato de Deus. Também a criação foi afetada pelo pecado original. Porquê? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo constituiu o homem como Senhor da criação. E o homem, ao separar-se de Deus, ao separar-se da vida que é Deus, também a criação perde esta vida. E nós sabemos, no relato do Gênesis, Nosso Senhor diz, não é? Pois desde agora plantarás a terra com o suor da tua frente, a terra já não dará os frutos que dava antes, toda aquela abundância, crescerão espinhas. Portanto, também toda a criação fica, digamos, afetada pelo pecado original.
E a consequência mais drástica é precisamente a entrada da morte do mundo. A entrada da morte, porque Adão e Eva não morriam. Adão e Eva estavam destinados à imortalidade. E com o pecado, com a separação de Deus, com a separação da vida que nos vem por meio de Deus, por meio do Espírito Santo, entra a morte no mundo. E a capacidade do homem para fazer o bem. Sabemos o que é que acontece. Adão e Eva dão à luz Abel, Caim, e vemos que a maldade tem logo aí as suas expressões máximas, não é? Caim mata o seu irmão por inveja. Portanto, as consequências são muito drásticas desta separação do amor de Deus e da vida de Deus. Mas Deus ama-nos muito, não é? E Deus nunca desistiu de levar, apesar da desobediência e do pecado de Adão e Eva, Nosso Senhor nunca desistiu de levar à plenitude o seu plano criador, o plano que tinha planeado para Adão e Eva e para toda a sua descendência, que era levar-nos a nós à vida eterna. E então a história continua. A história da salvação, como lhe chama a Igreja, a história da salvação, continua. E Deus, num processo longo, de muitos milénios, vai utilizando todo o seu amor e todas as suas artimanhas de Deus e de Pai para chamar o género humano de volta ao seu regaço, ao seu coração, para completar no género humano aquele plano que tinha projetado em Adão e Eva, que é qual? A vida eterna, a imortalidade, a vida que não tem fim na criação que Deus criou para nós, que é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Percebendo já um bocado melhor qual é que é o plano de Deus, vou entrar agora na história da salvação e de como na Igreja os santos doutores, neste caso São João Damasceno, ponho por exemplo, entre outros, como ele ensina em como se dividem esta história da salvação, como se divide em etapas. Isto é muito importante para depois compreender certas passagens da Escritura que nós não compreendemos porque não sabemos estas coisas, por exemplo, concretamente o que eu agora vou explicar. E diz assim São João Damasceno: certamente dizem-se 7 idades deste mundo, desde a criação do céu e da terra até ao final e à ressurreição comum dos homens. Ou seja, a história da salvação vem dividida em 7 idades, 8 para ser mais concretas. E tanto o povo judeu como o povo cristão, e assim vem na Sagrada Escritura, leu assim a divisão do tempo ao longo das etapas da história da salvação. E esta divisão vem feita por quê? Vem feita um bocado à semelhança ou como paralelo dos 7 dias nos quais Deus criou o mundo. Portanto, Nosso Senhor criou o mundo em 7 dias, pois também a história tem 7 etapas à semelhança dos 7 dias que Deus criou o mundo. A primeira etapa eu já falei. É o tempo, é a etapa, a idade do paraíso, a idade em que Deus fez esta aliança da criação com Adão e Eva. E esta etapa acaba com a caída de Adão e Eva. E depois sabemos, já disse, não é? A maldade espalha-se pelo mundo e o que é que vem? O que é que acontece passado muito tempo? O dilúvio. Nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, não suporta o mal, não suporta a iniquidade. E chama as pessoas à conversão, mas quando as pessoas não se convertem e não querem aceitar a lei de Deus, Deus manda o castigo e elimina estas pessoas que não querem viver de acordo com a lei de Deus, para que o mundo que Deus criou possa ser um espaço adequado
para aquelas pessoas que querem viver do amor de Deus. Então temos o dilúvio. Sabemos que o único sobrevivente do dilúvio foi Noé, a mulher de Noé, e os 3 filhos de Noé, e as 3 mulheres dos filhos de Noé. E aqui começa depois do dilúvio, começa a segunda etapa, a segunda idade da história da salvação. Começa com a aliança que Nosso Senhor faz com Noé. Vejam o que é que Deus diz a Noé. Estabelecerei a minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E depois do dilúvio, vejam que bonito as palavras de Deus a Noé. Estabeleço convosco esta aliança. Não mais criatura alguma será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá jamais outro dilúvio para destruir a terra. E Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço convosco, com todos os seres vivos que vos rodeiam e com todas as demais gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens para que seja sinal da aliança entre mim e a terra. E aqui começa a segunda etapa da história da salvação, a aliança que Deus faz com Noé. Terceira etapa da história da salvação, Abraão. Nosso Senhor revela-se a Abraão, e o que é que Nosso Senhor promete a Abraão? Promete-lhe uma descendência grande como as estrelas dos céus e promete-lhe uma terra na qual habitará esta descendência que sairá de Abraão. E é muito bonito, diz Nosso Senhor: farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. Isto é Deus a falar com Abraão. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E por ti serão abençoadas todas as linhagens da terra. Portanto, já se percebe que esta descendência de Abraão é muito importante, porque Deus diz que por esta descendência serão abençoadas todas as linhagens da terra. E sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo é a linhagem de Abraão. Porquê? Porque da linhagem de Abraão nascerá o Salvador. Abraão, sabemos que gera a Isaac, Isaac gera a Jacob, Jacob, chamado Israel, gera os 12 filhos, que depois vão para o deserto, e é onde o povo de Israel, o povo de Abraão, se multiplica durante 400 anos. E tanto cresceu o povo de Israel no Egito que que o faraó o escravizou como mão de obra. E é aqui que aparece Moisés, não é? Porquê? Porque o povo clama a Deus que Deus o venha salvar desta escravidão. E Deus, Todo-Poderoso, escuta a súplica do seu povo. E então suscita em Moisés este Salvador do seu povo. E sabemos que Moisés saca o povo do Egito, e sabemos esta aliança que Deus faz também com o povo de Israel, rescatado do Egito, que agora consiste na lei dos 10 mandamentos que Deus dá ao povo de Jacob, ao povo de Abraão, Isaac e Jacob, rescatado da escravidão do faraó. E com Moisés começa a quarta idade da história da salvação, o quarto tempo da história da salvação. O povo vai para a terra prometida e aparecem os reis, aparece a monarquia, não é? E o rei David. E é precisamente o rei David, é nos tempos do rei David que se inaugura a quinta idade, o quinto tempo da história da salvação. E já que o rei David, nos oráculos que o profeta Natã faz ao rei David, já se começa a falar deste rei que há de vir, que não é ele, que não é o rei David. Vejam o que é que o profeta Natã, o que é que Deus, o que é que Yahvé, por boca do profeta Natã, diz a David: quando os teus dias forem completos e vieres dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um de entre a tua descendência,
o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E depois nos Salmos que o rei David escreve, já se percebe ainda mais explícito esta esperança na vinda do rei e neste tratar a Deus como rei. Vejam o Salmo 22. Hão de lembrar-se do Senhor e voltar-se para Ele todos os confins da terra. Hão de prostrar-se ante Ele todos os povos e nações, porque ao Senhor pertence a realeza. Portanto, a consciência de que um rei Messias há de vir para julgar as nações e para regir o seu povo, o povo de Deus, e para salvar o povo de Deus, faz-se cada vez mais explícita. E nos profetas isto é muito claro. Isaías, Ezequiel, Jeremias, profeta Daniel. Mostram muito claramente esta esperança que o povo tem na vinda do Rei Messias. E vejam o que é que o profeta Daniel diz. O Deus dos céus fará aparecer um reino que jamais será destruído e cuja soberania nunca passará para outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros, enquanto ele subsistirá para sempre. Portanto, Nosso Senhor, ao longo destas etapas, destas idades da história da salvação, desde a primeira idade, que é a criação de Adão e Eva, passando pelos tempos de Noé, Abraão, Moisés e agora a quinta idade, inaugurada com o rei David, percebe-se como Deus vai fazendo mais explícito cada vez aquilo que era o plano original de Deus e que, pelo pecado original, foi interrompido. E chegamos finalmente à sexta idade. E a sexta idade da história da criação, quem inaugura? Nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante ver que Nosso Senhor cria o homem quando? No sexto dia da criação. No sexto dia, Deus criou o homem. Pois vai ser também na sexta idade da história da criação, da história da salvação, que o Filho de Deus se fará homem. E o que é que Nosso Senhor diz? Como é que Ele começa a sua pregação? Diz São Marcos: Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o reino de Deus. Não foi isto que disse, enganei-me, disse: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Cumpriu-se o tempo. Que tempo? O tempo anterior. A idade anterior cumpriu-se. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Ora, mas depois se por um lado Nosso Senhor diz que que o reino de Deus está próximo, por outro lado, Nosso Senhor diz: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditai no Evangelho. Mas há certas passagens do Evangelho em que Nosso Senhor diz que o reino de Deus já chegou. Por exemplo, quando expulsa os demónios, diz: mas se eu expulso os demónios pelo Espírito Santo, então chegou até vós o reino de Deus. E em São Lucas, Nosso Senhor diz no Evangelho de São Lucas: o reino de Deus está no meio de vós. Então, o reino de Deus já chegou ou o reino de Deus ainda não chegou? Como é que nós respondemos? Então temos que responder que o reino de Deus já chegou em semente, em germen, um germe, uma semente do reino de Deus, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente. E o que é que significa que o reino de Nosso Senhor, o que é este reino que já chegou? É efetivamente a salvação que Deus obrou com a sua paixão, morte e ressurreição na cruz, que já nos libertou do poder de Satanás
que já nos fez filhos de Deus por meio do batismo e devolve-nos já, na presente data, a vida da graça. Isto é o que significa que o reino de Deus já chegou. Por isso diz São Paulo: portanto, diz São Paulo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Ou seja, se já ressuscitastes com Cristo, aqui ainda ninguém ressuscitou, eu não. Vocês também não, ninguém ressuscitou. Mas existe esta ressurreição interior, este reino de Deus que já vive dentro de nós, pela vida da graça que nosso Senhor Jesus Cristo nos devolveu, por meio da sua paixão e morte, e que nós recebemos por meio do quê? Dos sacramentos da Igreja. Por isso, esta sexta idade é o tempo da Igreja. Quando São Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que é que Nosso Senhor lhe diz? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave do reino dos céus? A Igreja. Qual é que é a porta do reino dos céus? A Igreja. Os sacramentos: batismo e Eucaristia. O que é que Nosso Senhor diz a Nicodemo? Quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a respeito da Santíssima Eucaristia, o que é que Nosso Senhor diz? Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Condição para ser admitidos no reino de Deus: a vida sacramental da Igreja. E isto é o que significa quando Nosso Senhor diz que o reino de Deus está dentro de nós. Porquê? E aqui fala São Paulo. Quando São Paulo diz que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, o Espírito Santo já habita dentro de nós e já nos vai dando paulatinamente esta vida que um dia havemos de possuir em plenitude. Então, Nosso Senhor diz, resumindo: convertei-vos, o tempo cumpriu-se, o reino de Deus está próximo. Está próximo. Mas depois diz que o reino de Deus já chegou. Já sabemos o que é que significa a Igreja, a vida da graça que nos vem por meio da paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois, Nosso Senhor também diz, por outro lado, que o reino ainda não chegou. Então vou ler a explicação que Nosso Senhor dá da parábola do trigo e do joio. E esta é a explicação que Nosso Senhor dá. Dizem os apóstolos: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que boa semente é esta? É a boa semente da palavra de Deus. É a boa semente do que nós temos que viver e de como nós temos que amar a Deus Nosso Senhor. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E aqui é preciso saber uma coisa que não se sabe. Que é: a ceifa é o fim do mundo. Esta palavra, fim do mundo, isto não existe na Sagrada Escritura, fim do mundo. Toda a gente já ouviu falar no fim do mundo, de trás para a frente e de frente para trás. E todos nós pensamos que o fim do mundo, que a Escritura fala do fim do mundo. A Escritura jamais diz isto. As palavras que lá vêm escritas é o fim da idade.
o fim da idade. Portanto, assim como o joio, portanto, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim da idade. O que é a ceifa? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, será o fim da idade. O fim de que idade? Da sexta idade. O fim deste tempo que estamos a viver agora, em que o reino só vive dentro de nós. Ainda não é um reino que chegou a toda a criação. Há guerras, há fome, há pecado, No reino de Deus não há lugar nem para o mal, nem para o pecado, nem para as guerras, nem para as doenças. O reino de Deus não há lugar para estas coisas, porque é um reino de vida. Continua o nosso Senhor a explicar. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação da idade. Mas se formos ler a Bíblia em português, diz, assim será na consumação do mundo, no fim do mundo. A Sagrada Escritura é uma má tradução, é no fim da idade. E diz Nosso Senhor, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, hoje, que dia hoje? 28 de agosto de 2016, nós estamos a viver a sexta idade da história da salvação. Mas uma idade que Nosso Senhor explica aqui, quando explica o significado da parábola do trigo e do joio, uma idade que há de chegar ao fim. Para quê? Para que os justos resplandeçam como o sol no reino do seu Pai. E há um momento em que estão os apóstolos reunidos com Nosso Senhor, e Nosso Senhor está sentado às portas de Jerusalém, e Nosso Senhor diz aos apóstolos, pois estás a ver toda a cidade de Jerusalém? Pois eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E os apóstolos perguntam assim a Deus Nosso Senhor, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim da idade, do fim desta idade. Volto a dizer, se forem ler uma Bíblia em português, dirá fim do mundo. A Bíblia não fala em fim do mundo, é o fim da idade. E quando os apóstolos perguntam qual é que será o sinal da tua vinda e do fim da idade, Nosso Senhor dá uma série de sinais que anunciam o fim desta idade e com a sua vinda para instaurar definitivamente o seu reino aqui na Terra. Ora, e onde é que nós podemos ler, em que passagem da Escritura é que podemos ler uma descrição da vinda de Nosso Senhor no fim desta idade? É no capítulo 19 do livro do Apocalipse. E diz assim São João, porque é São João que vê todas estas visões que Deus lhe mostra sobre o fim da idade. O que é o livro do Apocalipse? O que é que significa Apocalipse? Fim do mundo? Não. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Apocalipse significa revelação. Então, o livro do Apocalipse, o que é que vem revelar? Vem revelar que a vitória é de Deus. Vem revelar que Deus, que Nosso Senhor Jesus Cristo, voltará para instaurar definitivamente o seu reino. Não só nas almas, não só pelos sacramentos, mas no mundo inteiro, no universo inteiro. E isto vem escrito no capítulo 19 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. E então, o que é que dizem os 19 capítulos que estão para trás? Portanto, o livro revela os eventos que hão de ter lugar no fim da idade. E que eventos são estes? É a pregação do Evangelho, do reino de Deus a toda a criação, é dizer, Nosso Senhor Jesus Cristo não há de voltar
sem que antes o Evangelho do Reino tenha sido predicado ao mundo inteiro. O segundo sinal do fim desta idade que anuncia a vinda do Reino de Nosso Senhor e a inauguração da 7ª idade, que é o Reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo sinal, as penas e as tribulações da Igreja. O terceiro sinal, a grande apostasia e a manifestação do Anticristo. O quarto sinal é a conversão do povo judeu e o quinto sinal é o caos da criação. Portanto, estes são os 5 sinais que indicam que chegamos ao fim da idade, desta 6ª idade, e que Nosso Senhor está às portas com o seu reino. O ano passado deu-se aqui uma catequese no Retiro de Lamego sobre uma explicação destes 5 sinais que eu acabei de dizer. Agora não é a altura de fazer esta explicação. Há uma catequese, se forem ao YouTube, ao canal do Padre Duarte Sousa Lara, escrevem Escatologia, João Pedro, há de aparecer um vídeo com a explicação destes 5 sinais que indicam o fim desta 6ª idade. Então eu vou ler rapidamente, porque está-se a acabar o tempo, o que é que o livro do Apocalipse diz sobre a vinda de Nosso Senhor e sobre a instauração do Reino de Deus. Diz: e vi o céu aberto, está São João a falar, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, o sangue dos mártires. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a descrição continua um bocado. Continua, mas aqui está a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo em glória. E depois Nosso Senhor Jesus Cristo vem, e vem para quê? Para reinar. E o livro do Apocalipse, no capítulo 20, anuncia-nos um reino. Portanto, e este reino que se vai inaugurar na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo é a 7ª idade. A 7ª idade. E diz o capítulo 20 do Apocalipse: vi também alguns tronos, e aos que neles estavam sentados foi dado poder de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Todos os irmãos nossos que andam a morrer na Síria e que morreram mártires ao longo da história da Igreja. Vi ainda as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os quais não adoraram a besta, nem a sua estátua, nem trouxeram na fronte ou na mão a marca da besta. E diz: eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não voltou à vida antes de se cumprirem os 1000 anos. Felizes os santos que tomarem parte na primeira ressurreição e tal. Portanto, Nosso Senhor, o livro do Apocalipse, Deus, Nosso Senhor, revelou-nos que Nosso Senhor Jesus Cristo há de voltar e há de instaurar o seu reino. Não é só o reino já dentro de nós, é um reino que abarcará toda a criação. Características, rapidamente, deste reino. Este reino, quando Nosso Senhor Jesus Cristo volte, toda a criação que agora sofre os efeitos do pecado original, o que é que eu disse antes? Há a falta de harmonia entre Deus e o mundo animal, entre o homem e os animais. Não? Os animais são maus, comem-se uns aos outros, são carnívoros. No paraíso não era assim. No paraíso o regime era herbívoro.
Os animais não se andavam a comer uns aos outros. O regime era herbívoro. Todos se alimentavam de plantas. Portanto, no reino de Deus, voltaremos a este regime. Já não haverá morte de animais. E os animais, uma das imagens que dá um dos profetas, penso que é o profeta Isaías, penso que sim, diz que a criança meterá a mão na toca da víbora e a víbora não lhe picará. O leão e o cordeiro como é que se diz? Pastearão juntos, não é? Onde pastar juntos o leão e o cordeiro. Portanto, no reino de Nosso Senhor, a criação vai ser devolvida, vai ser restabelecida a ordem primeira da criação, toda aquela harmonia, toda aquela perfeição que se perdeu com o pecado original. E isto é uma coisa que já São Paulo anuncia. Vejam estas palavras de São Paulo, tão potentes. Pois até a criação, diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, pois até a criação se encontra em expectativa ansiosa, aguardando a revelação dos filhos de Deus. De facto, a criação foi submetida à caducidade. Não voluntariamente, mas por disposição de aquele que a submeteu, o homem, pelo pecado. Na esperança, a criação, de que também ela será libertada da escravidão da corrupção, para participar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos como toda a criação geme e sofre as dores de parto até ao presente. E uma vez libertada a criação, pois também este reino de Deus será caracterizado por muitos frutos na vida agrícola. As plantações estarão sempre cheias, muita abundância para o homem. E esta renovação do cosmos será o cumprimento de todas as promessas que Deus fez aos patriarcas e aos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias. Não tenho agora tempo de mostrar-vos como eles falam disto. E assim também se mostra neste restabelecimento do reino de Deus como Deus é justo e como as promessas de Deus se cumprem. A terra prometida há de se cumprir. E a terra prometida não é só Israel, a terra prometida é o planeta todo, é a criação inteira que Nosso Senhor criou para nós. E alguma pessoa, que tenha estado assim mais teologia, pode pensar, bom, mas pelas coisas que tu estás a dizer, parece que estás a falar de uma heresia que se chama milenarismo, que está condenada pela Igreja. E não é. Evidentemente. Mas há uma heresia, que é o milenarismo, evidente, que está condenada pela Igreja. E o que é esta heresia milenarista? Que a Igreja condenou. Foram este grupo de pessoas que leram este capítulo 20 do Apocalipse numa outra direção, que foi dizer, pois quando o reino do nosso Senhor Jesus Cristo volte, isto vai ser mais ou menos, pois, um bacanal. Prazeres de toda a espécie, prazeres desenfreados. Quer dizer, concebiam o reino de Deus como um reino quase de pecado, não é? E é isto que a Igreja vem condenar quando condena o milenarismo. Porquê é que se diz milenarismo? Porque o reino de Deus vai durar 1000 anos. E então a Igreja condena esta falsificação, esta interpretação errada que alguns fizeram de como seriam estes 1000 anos que Nosso Senhor em breve há de instaurar sobre a terra. E outra coisa que a Igreja também diz que não vai ser nestes 1000 anos portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo não vai reinar visivelmente. É dizer, ainda será tempo de sacramentos. Estes 1000 anos serão 1000 anos de ouro da Santíssima Eucaristia. Será esta sétima idade, esta idade do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, será a idade de ouro da Santa Igreja. A Eucaristia e Nosso Senhor Jesus Cristo serão adorados por toda a humanidade, não é? Todas as pessoas serão muito amantes de Deus Nosso Senhor.
E esta doutrina do reino dos 1000 anos, que vem, como já vimos no capítulo 20 do Apocalipse, pois muitos santos ensinaram esta doutrina. São Papias de Herápolis, século I, São Justino, mártir, século I, São Ireneu, século II, Tertuliano, São Hipólito, São Metódio, São Cirilo de Alexandria, doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval e até São Agostinho. Não tenho agora aqui tempo para dar a cita, mas até São Agostinho fala desta 7ª idade do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo e, depois de falar dela, automaticamente condena o milenarismo. Diz, mas atenção que esta idade, que estes 1000 anos, não será esta desordem e este bacanal que alguns por aí andam a dizer. Não, será o tempo de ouro da Igreja. Bom, tenho que acabar e vou só deixar. Então, só um apontamento que me parece importante. Como é que nós sabemos que já estamos no fim da 6ª idade? Esta 6ª idade que depois dará começo à 7ª idade, ao reino do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele volta. Sim, sabemos que já estamos no fim do tempo, no fim da idade. Não no fim do mundo, é no fim da idade. Não existe o fim do mundo. Vou dizer isto muitas vezes porque é uma ideia que todos nós temos, que o fim do mundo, isso não existe. É o fim da idade. E como é que nós sabemos? Bom, sabemos porque Nosso Senhor deixou os 5 sinais que falam deste fim da idade. E estes 5 sinais, Nossa Senhora, nas suas aparições e nas suas mensagens, tem vindo a alertar a humanidade para o cumprimento destes 5 sinais. E que indicam o quê? Pois que os 5 sinais estão-se a cumprir agora e que o reino de Deus, que a vinda de Nosso Senhor é iminente. Nosso Senhor está a ponto de voltar na glória. Então onde é que... eu vou-vos deixar um sítio, uma página na internet, onde vocês podem ler as mensagens de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora fala do cumprimento desta 6ª idade e de como os sinais estão a cumprir. Se vocês forem ao Google, escrevem apelos de Nossa Senhora. Escrevem apelos de Nossa Senhora no Google e aparece lá esta página de internet com muitas mensagens de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora e Nosso Senhor, aparições que estão aprovadas pela Igreja, têm ensinado a humanidade e a Igreja a ler os sinais do fim do tempo que se estão a cumprir agora. E depois também nesta catequese que se deu aqui o ano passado, que vocês podem encontrar no YouTube, também se explica o cumprimento dos sinais. E bom, isto foi mais ou menos como o tempo acabou, como eu tentei explicar mais ou menos o que é o reino de Nosso Senhor que aí vem. E o que nós temos que fazer depois é rezar muitos terços, ir muitas vezes à missa, receber Nosso Senhor no nosso coração. E enquanto Nosso Senhor não vem na glória definitivamente, Nosso Senhor continuará a vir ao altar da Eucaristia. E vai começar dentro de 4 minutos a Santa Missa, assim que em 4 minutos começa a Santa Missa.